Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforme e pela revista Incomunidade. O nosso convidado de hoje é o professor José Cláudio Souza Alves, da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre as milícias e o seu poder, os seus tentáculos no Rio de Janeiro e no Estado brasileiro. Sejam bem-vindos. Assistam esse vídeo até o final, curtam, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e torne-se membro. Ajude-nos a divulgar esse conteúdo de relevante importância. Bem-vindo, professor. Como vai? Para o público de Portugal, a milícia é ainda uma novidade, não é? A gente precisa ainda situar o público português nesse contexto. O senhor pode brevemente explicar o que são as milícias e como isso surgiu no estado do Rio de Janeiro ou no Brasil, por favor? Tudo bom? Obrigado pelo convite, Lorelaine, professor Henrique. É uma honra para mim estar com vocês aqui. As milícias, elas, pelos meus estudos, elas são uma evolução dos grupos de extermínio. E esses grupos de extermínio surgem no período da ditadura empresarial militar de 1964, mais precisamente 1967. Eles foram uma estratégia adotada pelos militares naquele momento no poder do Brasil para controlar as ruas das grandes cidades e de periferias do Brasil, para poder impedir o avanço da esquerda que se organizava naquele momento. Só que esses grupos de extermínio eles acabam desenvolvendo toda uma prática de assassinato, execuções sumárias, mortes de pessoas que eram encomendadas por empresários e comerciantes e recebiam o respaldo político da própria ditadura militar. Isso veio evoluindo desde o final dos anos 60. Nos anos 80, esses grupos de extermínio começam a incorporar civis, então, pessoas que não eram agentes públicos de segurança, não eram envolvidos diretamente na dimensão militar, também não. E, nos anos 90, esses matadores que se expandiram nos anos 80, eles começam a se elegem vereadores, deputados estaduais e prefeitos, principalmente aqui na Baixada Fluminense, uma região de 13 municípios, hoje com uma população de quase 4 milhões de habitantes, mas em termos históricos, a Baixada sempre conglomerou uma população muito grande e expressiva no cenário nacional. Nos anos 90, meados dos anos 90, esses grupos de extermínio já começam a desenvolver uma evolução para as milícias. Qual é a mudança principal? As milícias elas vão estabelecer não só a morte por encomenda, os assassinatos, as execuções sumárias, de acordo com os interesses econômicos e políticos de quem tinha poder, mas as milícias começam a ampliar os negócios. Então, eles vão vender terrenos, vender imóveis, casas, vendem gás, água, energia elétrica, eles vão monopolizar serviços, transporte clandestino de pessoas, GatoNet, que é o acesso à internet de forma ilegal e à TV a cabo de forma ilegal, combustível adulterado, enfim, acesso à saúde pública, eles controlam venda de consultas e exames médicos pelo sistema público. Então, eles começam a monopolizar em periferias e favelas, em áreas de populações mais pobres, eles começam a monopolizar e controlar essas áreas. O que faz a ligação das milícias com os grupos de extermínio? Primeiro, são servidores públicos, então eles são o próprio Estado, não é nenhum Estado paralelo, não é nenhuma ausência do Estado, é o próprio Estado que está ali, tanto no grupo de extermínio como na milícia. Eles são especialistas em provocar danos à vida dos outros, porque eles são da área de segurança pública, são treinados diariamente com operações policiais pagas pelos nossos impostos. Terceiro, eles têm um controle territorial, então estabelecem base territorial de controle militarizado dessas áreas. O quarto, eles recebem financiamento de empresários e comerciantes. E o quinto elemento comum entre grupos de extermínio e milícia, eles se elegem, eles têm trajetórias bem-sucedidas políticas. Então, esse seria um pouco um resumo desse avanço, dessa evolução desde os anos 60. O povo brasileiro ignora essa realidade
da ligação das milícias ao mundo do crime, ou conhece muito bem, de um modo geral, a população brasileira, o povo brasileiro conhece muito bem essa ligação das milícias ao mundo do crime? E pegando ainda o gancho da pergunta do Henrique, como é que eles conseguem cooptar essa população? Então, isso é um processo, como eu estou dizendo, de 5 décadas. Então, não é uma coisa muito simples. Isso foi construído ao longo dessas 5 décadas. Então, vou falar para vocês algumas formas de construção disso, que são complexas, né? Uma forma de construção muito comum é a polícia estabelece confrontos diários. Aí vocês devem ter notícias em Portugal, mas aqui também é muito divulgado no Brasil, confrontos armados. Jacarezinho foi recentemente o mais famoso, com a polícia confrontando-se com o tráfico de drogas, notadamente com uma facção específica, que é o Comando Vermelho. Essa facção ela tem uma identidade, na sua origem, de reativa, de contraposição ao Estado. Eles, efetivamente, não aceitam os acordos de pagar propina. Vão pagar, porque todos têm que pagar, porque não há como fugir da estrutura de controle que se estabelece pelo Estado, pelo aparato policial. Mas eles sempre querem pagar menos, vão para o confronto, há mortes. Nesses confrontos permanentes, a população sofre muito, porque a população vai ser vitimada nessas operações policiais e nessas mortes. A partir dessa insegurança absurda, desse terrorismo que é estabelecido por operações policiais, você tem a entrada da milícia como uma espécie de salvadora daquela realidade. Eles são vistos como aqueles que trazem a paz. Só que essa paz só dura até a página 3, né, do livro. Né? Logo em seguida, você vai perceber que eles têm muito mais poder de controle daquela região. Eles vão explorar vários mercados e vários serviços naquela região. Se você não pagar ou não cumprir aquilo que a milícia exige, você vai ser vítima da violência deles também. E aí vai se percebendo que o poder da milícia é muito mais forte, muito mais intenso. Então, em relação ao que o Henrique perguntou, aqueles que moram nas comunidades onde a milícia domina, eles se dividem entre aqueles que vão reconhecer a milícia como uma fase melhor, claro, porque você não tem operações diretas e diárias em cima do tráfico de drogas e não tem as mortes, mas tem aqueles que vão dizer não. Hoje, o domínio e o controle que a milícia estabelece é muito mais forte. E nós estamos hoje nas mãos de um grupo muito mais poderoso. Então, a dimensão miliciana ela é disputada politicamente. Aí você tem uma disputa que se dá para um discurso político hoje no Brasil, vitorioso, que é o discurso bolsonarista do atual presidente da República, com os seus seguidores, como, por exemplo, o governador do estado do Rio atual, Cláudio Castro, e prefeitos da Baixada também, como o prefeito de Duque de Caxias, prefeito de Belfort Roxo, são grandes cidades com 1 milhão, meio milhão de habitantes, são populações grandes. Esses representantes políticos do executivo, do legislativo, né, eles acabam adotando um discurso político que valoriza a morte dos chamados bandidos, no discurso do que o bandido bom é o bandido morto. Então, a atuação violenta e de extermínio da polícia, que a milícia também dá continuidade, ela é adotada como um discurso político de valorização dessa milícia, de reconhecimento e aceitação dela. Do outro lado, aqueles que vão ter que conviver com isso, mas que reagem a isso, e aí é muito perigoso você, nessas comunidades, você se contrapor a essa estrutura de poder. Na verdade, milícia é uma estrutura de controle territorial, de controle econômico, de controle político-eleitoral, é disso que se trata, não é só um grupo criminal. Ele é um projeto de poder que tem suas vertentes econômicas e políticas muito nitidamente, e aí vai depender muito, em cada área dessa, de quem se vincula a esse projeto ou não. Tem gente que se beneficia ao apoiar a milícia, se beneficia politicamente, se beneficia economicamente. Então, a milícia ela é um projeto político, ela não avança só no Rio de Janeiro, ela avança em outras áreas do Brasil, ela pode não ter a mesma configuração que tem no Rio de Janeiro, com esses vários negócios que eu falei aqui. No norte e no centro-oeste, ela está mais associada ao agronegócio, às mineradoras, aos latifundiários.
Nas capitais do Norte e Nordeste está associado muito à disputa com o tráfico de drogas, e nisso ela repete um pouco o modelo aqui do Rio de Janeiro. No litoral vai estar disputando as questões ligadas ao turismo, à hotelaria, as dimensões maiores do capital envolvido com turismo e hotelaria. Enfim, em cada região do Brasil, os grupos de extermínio e as milícias elas vão operar de acordo com os interesses econômicos ali presentes e contra os grupos que trazem prejuízo a esses donos do poder econômico e dono do poder político. Então, a milícia tem esse papel. Então, o apoio ou não apoio, o reconhecimento da milícia ou não reconhecimento vai depender da posição que cada grupo desse, ou cada indivíduo, tem dentro desse território, com os seus interesses, com aquilo que está diante de si e com os projetos que cada grupo, cada indivíduo está construindo ali naquela região. Então, a milícia é algo muito complexo, não é algo muito fácil de você dizer é isso ou é aquilo, é preto e branco. Ela tem uma dimensão muito cinzenta, né? É uma dimensão meio nebulosa com a qual você lida ao analisar as milícias. Há uma questão muito importante que devemos esclarecer. O bolsonarismo nasceu apoiado nas milícias. Podemos afirmar isso com toda a clareza? Sim, com certeza. O Bolsonaro não é de agora, né? O Bolsonaro não é de agora. Ele tem uma trajetória longa dentro do Rio de Janeiro. Não sei se você sabe, ele tem um mandato de deputado federal. Sim, e nós sabemos que ele promoveu a condecoração de milicianos. Sim, exatamente. Um dos mais famosos casos aqui do Rio de Janeiro, de apoio que ele deu, ele e o filho dele, né, o senador Flávio Bolsonaro, foi a condecoração do Adriano Magalhães da Nóbrega. Esse homem, capitão do BOPE, né, de um grupo de polícia especial aqui do Rio de Janeiro, esse homem era a liderança da milícia lá de uma região chamada Rio das Pedras, uma região que cresceu muito, principalmente a exploração de venda de terrenos e imóveis. Esse homem foi condecorado pelo Flávio, foi apoiado pelo Jair Bolsonaro. Ele foi morto ano passado, em fevereiro de 2020, ele foi morto numa operação policial inexplicável, essa operação, porque ele estava cercado numa área rural, desprotegido, isolado. Ele não tinha digamos assim, um bunker de armamentos e de homens para defendê-lo, ele estava isolado, ele foi cercado e ele foi morto nessa operação, uma operação que levou um ano de gasto de milhões de reais e gastos de investigação e tudo mais. Ninguém nunca entendeu essa morte, que, a meu ver... Morto numa casa pertencente ao advogado do Bolsonaro. Exatamente, uma casa a um político, né? Era um político que tinha ligações com o PSL, que era o anterior partido do Bolsonaro, e que tinha mediações com advogados ligados à família. Então era algo muito estranho. Ele morreu, ele foi condecorado. Então o Bolsonaro já tinha esse vínculo, isso nos anos 2000. Se você olhar a trajetória dos Bolsonaro, do pai e do filho, do Flávio, você vai ver que eles têm convivência. Por exemplo, um dos homens presos, acusados do assassinato da Marielle Franco, da vereadora aqui do Rio, um dele é o Elcio Queiroz e o outro é o Rony Lessa. O Rony Lessa ele tem casas no condomínio, ele é vizinho de convivência com o Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Então, tem muitas coisas que não são coincidência. Eles têm essa aproximação. Tem um outro homem-chave na família Bolsonaro, está preso em prisão domiciliar, e até agora não foi explicado nada em relação a ele, é o Fabrício Queiroz. O Fabrício Queiroz ele simplesmente administra cheques para a esposa do Bolsonaro, para o próprio Flávio Bolsonaro, ele movimenta uma grana do gabinete do Flávio Bolsonaro, e nessa rede de pagamentos você está vendo uma movimentação muito superior ao que ele recebia como assessor do Flávio Bolsonaro, e aí ele tem um envolvimento direto com um esquema, uma estrutura que está ali. Há uma investigação pelo Ministério Público Estadual chamada Operação Intocáveis, né? Ela está avançando, é ela que identificou o Adriano Magalhães da Nóbrega como figura-chave também,
E o Fabrício Queiroz, tudo indica, tem envolvimento com essa estrutura, e ele também tinha convivência, ele era amigo do Adriano Magalhães da Nóbrega e também próximo do Elcio, do Rony Lessa. Então, você tem aí um conjunto de indivíduos que circulam entre a família Bolsonaro, o gabinete do Flávio Bolsonaro e Rio das Pedras, né, a milícia que atuava em Rio das Pedras, a gente costuma chamar que é a República de Rio das Pedras. Essa dimensão de aproximação de interesses, você vai ver, por exemplo, que as votações da família Bolsonaro, elas têm expressividade nessa área de atuação miliciana. Em 10 anos, eles multiplicaram por 4 o número de votos nessa região. Então, há uma relação também eleitoral nesse espaço que nós estamos falando de atuação miliciana. Tem também uma evolução em 10 anos de 4 vezes o patrimônio da família Bolsonaro nesse lapso de tempo, de 10 anos, nesse momento também de 4 vezes o aumento da votação nessas áreas. Então, tudo isso mereceria investigações muito mais significativas para trazer à luz até que ponto há vínculos dessa estrutura toda. Há aí uma questão que está a ser discutida no Brasil, que é a questão do voto em papel, do voto em urna em papel. Que ligação é que isso terá à atuação das milícias? Então, as milícias também têm um grande negócio, isso é reconhecido nos estudos, a gente vai se descobrindo isso com muita facilidade, que é o negócio da venda de votos, né? Pode o miliciano, por ele mesmo, ser um candidato, então ele efetivamente ele tem os seus interesses eleitorais naquela região, então ele vai exigir que aquela população vote nele. Pode ser que o miliciano faça acordo e venda a votação daquela área que ele controla militarmente falando, né? Ele vai vender aquela votação para um candidato dele, que tem interesse em comprar esses votos, estabelecer relação. A partir desse momento que se estabelece um controle político eleitoral, os milicianos eles anotam de várias formas, a gente já viu até caderno, manualmente falando, né? Caderninho. Você tem os nomes, o número do título de eleitor, o número da seção eleitoral e da zona eleitoral. A partir desse momento, aquele miliciano ele sabe quantos votos ele tem em cada área dessa, e ele vai computar isso naquele momento, tanto para o miliciano que é o candidato, ou para aquele candidato que comprou os votos e tem relação com o miliciano. E se alguém não vota neles, eles vão atrás para descobrir por que naquela urna não teve tantos votos daquela comunidade que eles contavam. E aí eles vão investigar até tentar descobrir quem é. E aí é um terror, né? Porque aí são denúncias, eles vão atrás de quem não está vinculado com eles, daquela urna, quem são as pessoas que votam ali, enfim. Eles têm já um mecanismo de controle. Se você estabelece, como está se querendo agora, por parte num projeto do próprio Jair Bolsonaro, se você estabelece que o voto vai ter um recibo, vai ter um registro impresso desse seu voto, você fica agora imaginando o controle ele vai ser muito maior. Se hoje já é um controle com base no terrorismo que eles fazem, de tentar descobrir quem são as pessoas que não votaram naquela urna, de acordo com o número que eles têm, você imagina agora, eles vão cobrar de cada população, de cada membro daquela população, de cada indivíduo que votou, eles vão cobrar esse recibo, esse registro do seu voto. Então, o controle vai ser muito maior, né? Pois, e o que assusta é que isso vai tornar os tentáculos então vão ser maiores e muito mais espalhados, porque basta, para você conseguir qualquer coisa, vamos imaginar, você passa num concurso público, mas para tomar posse você tem que levar o seu comprovante de voto, não é? Quer dizer, você passa a atrelar toda a vida ao voto que você deu. Então, isso só vai fazer crescer o controle miliciano e se estender por todo o país. Aonde não chegou, passa a chegar. E na época das eleições, a gente viu gente apanhando, não é? Porque certamente alguém denunciou que a pessoa não votou, não é? E então, quer dizer, usar uma bandeira de determinado partido, usar uma determinada que seja contra o miliciano já é praticamente uma sentença
contra Sim, pessoas? você se expõe, Lorelane. E não é só o grupo criminal miliciano que vai se beneficiar. Uhum. Você tem, como eu falei, os grupos de extermínio, que deram evolução para a milícia, mas que eles muitas vezes permanecem ainda atuando. Você tem o próprio tráfico de drogas, que faz controle territorial. E mesmo o tráfico, a milícia, você tem os policiais, que são candidatos. Hoje você tem militares, então, membros das Forças Armadas, você tem Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros, todos esses agentes que estão envolvidos com a dimensão da segurança pública, muitos deles são candidatos e eles operam nessas comunidades a partir da sua base dentro do Estado. Então, eles também têm controle sobre esses lugares. Então, na verdade, quando você diz que é para fazer o registro do voto e imprimi-lo, qualquer grupo desse pode agora exigir estabelecer o controle de eleições nessas áreas. Então, a coisa é muito mais ampla do que só o miliciano. Você dá a todos aqueles que operam o controle militarizado de áreas, por qualquer um desses grupos criminais, ou por dentro do próprio Estado, como é o aparelho policial, você dá a eles agora um poder muito grande de manipulação eleitoral. E isso toma uma outra dimensão. Professor, desculpe por ter interrompido, mas eu estou aqui assustada também, porque quando o senhor fala do controle miliciano nos estados como Goiás, como os outros estados que são mais com uma vocação mais agrícola, é uma nova dimensão do coronelismo, não é? Agora com um comprovativo do seu vínculo, não é? O voto de cabresto tomando uma outra dimensão, não é? E isso é assustador. E agora, com mais um agravante, porque os governadores parece que não são todos que têm o controle das suas polícias. Eles estão todos ligados, as polícias todas têm infiltração de milicianos? Milicianos do porte do Rio de Janeiro, não, mas milicianos do tipo grupos de extermínio, sim. Então, a minha pesquisa mostra isso. O surgimento dos grupos de extermínio no final dos anos 60, ela vale para a Baixada Fluminense, mas isso está dado para o Brasil como um todo. É o antigo Esquadrão da Morte? Sim, o Esquadrão da Morte ele evolui, né? Dos anos 50, os Esquadrões da Morte, eles evoluem para os final dos anos 60 para essa figura dos grupos de extermínio. Porque os Esquadrões da Morte eles são datados dos anos 50 até meados dos anos 60, eles têm ainda uma dimensão meio romantizada, né? Eles são aqueles que lutam contra o mal, eles foram criados aqui no Rio de Janeiro matando bandidos, então eles criaram essa romantização. Mas aí, quando vem a ditadura, a gente já percebe que é uma dimensão mais ampla, muito mais forte, com um poder muito maior desses grupos e numa dimensão incontrolável, são esses interesses políticos que eu falei aqui. Então, isso vale para o Brasil como um todo. Por exemplo, na região norte, eu já estive lá, já em 2018, antes da pandemia, eu andei na região norte. Eu tive em 3 cidades onde os prefeitos foram assassinados. Tucuruí, Breu, isso no Pará, Tucuruí, Breu Branco e Goianésia. Essas 3 cidades, elas tiveram os prefeitos mortos por jagunços. Quando você vai aprofundar por que da morte, a gente vê que esses prefeitos não cumpriam os interesses que os coronéis da região tinham em relação ali ao jogo político. Então, eles têm uma morte praticada no campo do extermínio, feito por jagunços, e esses jagunços, na sua maioria das vezes, são policiais que atuam como grupos de extermínio, a mando, né, a soldo desses coronéis, desses latifundiários que dominam essas regiões, gente ligada ao agronegócio. E aí, logo quando você se depara com isso, você sabe, né? Você sabe que isso é uma estrutura que veio desde a ditadura e que ela nunca foi desmontada no Brasil. Esse é o problema. A democracia brasileira, ela comportou no seu interior essa estrutura brutal, assassina, de extermínio que veio da ditadura, comportou e alimentou. E aí eu faço uma crítica à própria esquerda, né? Mesmo os governos do PT, Lula, Dilma, não foram capazes de se contrapor a isso. A Comissão da Verdade ela deveria ter tido, sim,
o poder de levar a investigação e indiciamento às figuras envolvidas com torturas e com mortes, mas não só isso, teria que ter tido mais força ainda. A Comissão da Verdade teria que ter avançado sobre os membros de grupos de extermínio criados na época da ditadura e que permaneceram até os dias de hoje. Eles estão lá, eles são soldados, eles são praças, eles são comandantes de batalhões, são coronéis, são capitães. Há uma hierarquia envolvida com essa estrutura desde o passado até os dias de hoje. E essas pessoas teriam ter sido expostas dentro da história brasileira e processadas. Agora, em nome de uma anistia que foi construída lá na década de 70, que anistiou a atuação dos militares com esse vínculo criminoso que eles tiveram, essa anistia ela foi complacente, ela foi ampla e restrita, e acabou, hoje ela protege, e aí eu acho que o governo de esquerda não questionaram isso e não foram para o confronto com o próprio judiciário, que muitas vezes protege essa estrutura, em nome de uma lei anterior, que é essa lei da anistia, né? Esses governos aceitaram isso. Então, o Jair Bolsonaro, por exemplo, vocês sabem disso, na votação do impeachment da Dilma, ele foi capaz de dedicar o voto como homenagem a um torturador, assassino como Brilhante Ustra, né? Um dos mais famosos torturadores da ditadura. Então, essas pessoas vinculadas a essa estrutura de dentro do Estado de tortura e de morte se transformaram em heróis com esse projeto bolsonarista. Eles são homenageados, são heróis. O próprio Bolsonaro dá declarações que a ditadura matou pouco, teria que ter matado mais, teria que ser como a Argentina, que matou 30 mil, ou como o Chile. Então, hoje, esses homens envolvidos com esse projeto, eles estão sendo projetados politicamente, eles são vitoriosos, viraram heróis no país. Mas e, infelizmente... eu peço desculpa por interromper, mas já há uma pergunta que me surge imediatamente e parece-me muito importante. Se assim é, o Bolsonaro, aquilo que no fundo ele fez foi atentar contra a democracia. Isso, e contra as instituições democráticas. Isso é crime. Isso é crime no Código Penal brasileiro e na Constituição brasileira. Também esses 3 prefeitos assassinados. E o que é que a Justiça faz nestes casos? Então, aí que começa, Henrique, o nosso grande problema. Por um lado, a Justiça, ela depende, na estrutura judiciária brasileira, ela depende, na capilaridade dela, da atuação policial. Então, as investigações dos casos são feitas pela polícia, a repressão a essa estrutura de execuções sumárias de crime, também essa repressão é feita pela polícia militar e a investigação é feita pela polícia civil. Então, um primeiro limite da justiça é que ela depende praticamente desse aparelho policial para funcionar. E como esse aparelho policial está comprometido, como ele é parte da estrutura dos grupos de extermínio e das milícias, esse aparelho policial ele não vai investigar a si mesmo, né? Ele não vai prejudicar seus próprios interesses. Então, esse já é um grande limite e isso acaba influenciando tudo isso que você acabou de falar. As investigações não ocorrem, não há punição. Mas como se não bastasse isso que eu acabei de dizer, que é o fato da capilaridade do judiciário depender dos agentes públicos de segurança, das áreas das polícias, existe um outro fator que aí explica o Bolsonaro. Todo o judiciário, todo não, mas a estrutura mais forte do judiciário, a juristocracia, que a gente chama, que é principalmente o extrato superior do judiciário, ele progressivamente colaborou com a vitória bolsonarista, colaborou aceitando as operações da Lava Jato. Só 3 anos depois, que é agora, por exemplo, é que o Lula recebeu a isenção de todas aquelas acusações que o retiraram do pleito eleitoral. Só agora houve uma manifestação disso. Lá atrás, como deveria ter sido havido uma manifestação em relação a esse procedimento do juiz Sérgio Moro, ou da Lava Jato como um todo, o judiciário não se comportou e não se manifestou. Então, a nossa avaliação é que a juristocracia como um todo ela foi progressivamente sendo ganha pelo discurso bolsonarista, discurso conservador, discurso fundamentalista, um discurso anticomunista, anti-esquerdista. Eles construíram uma concepção cultural, e quem explica isso são alguns estudos que mostram que já há muitos anos
os militares convidam os membros do judiciário para participarem de cursos, de eventos ligados a eles. Tem um estudioso disso, valeria a pena até vocês procurarem entrevistá-lo, que é um antropólogo da Universidade Federal de São Carlos. O nome dele é Piero Leiner. Piero Leiner estuda militares no Brasil e ele traz esses elementos que mostram o vínculo do judiciário, da juristocracia, com os militares na construção de um pensamento conservador que acaba desembocando no apoio, na proteção ao Bolsonaro, até os dias de hoje. Então, isso que você falou, declarações desse tipo do Bolsonaro, ou comportamentos que apoiem esse tipo de prática, como a prática do bandido bom e bandido morto, né, do extermínio, isso dentro de uma democracia e dentro da Constituição brasileira, isso não é cabível. Mas, no entanto, não há nenhuma ação efetiva por parte da juristocracia, do judiciário, para limitar e coibir esse tipo de discurso, tipo de prática que ocorre no Brasil. Então, isso mostra para nós que há, de fato, uma estrutura de poder, um projeto que foi montado por militares, pelo judiciário, que é um projeto que deu a força e a expressão do bolsonarismo hoje. Por isso que ele é intocável. Ele faz o que ele faz e ele permanece no poder. Isso acaba, então, naturalizando essa prática, essa coisa dos militares chegarem até o Fux, por exemplo, e falarem, olha, se o Lula for para o pleito de 2022, a gente vai tomar outras medidas, né? Quer dizer, já estão claramente sinalizando a continuidade do golpe, agora com viés militar. Quer dizer, já é um viés militar, né? Porque eles não deram o golpe para sair nas eleições. Na minha modesta opinião, essa intenção já está muito clara aí, não é? Agora, isso passa por os militares recebendo orientação dos Estados Unidos, da CIA, o Fux recebendo militares que o estão acuando, então ele ainda buscando, de alguma forma, tirar o Lula da eleição. Como é que a gente vai sair dessa, professor? Sim, eu vejo um cenário muito difícil, mas um dos campos mais difíceis desse conflito está na dimensão cultural. Os militares hoje eles trabalham, e o Piero Leiner fala muito bem sobre isso, numa dimensão que a gente chama de guerra híbrida. O que seria a guerra híbrida? Ela não é uma guerra, isso é uma guerra de quarta geração, isso vem de um padrão internacional. Os Estados Unidos são os principais agentes e atores nessa expressão de uma guerra de quarta geração, uma guerra híbrida, mas também a Europa, nas suas atuações no campo militar. Não é uma guerra que depende de uma vitória bélica, de uma vitória no confronto físico direto. É uma guerra que depende, sobremaneira, da versão que você tem sobre a realidade. É uma construção de uma leitura dessa realidade, aonde vence aquele que tem o discurso hegemônico, o discurso vitorioso, que tem a leitura social, política, econômica vitoriosa. Então, nesse campo é que está hoje se travando a batalha dentro do Brasil, aonde todas as ações desse grupo de extrema-direita, vinculado ao projeto de extrema-direita, e aí milícias também entram nesse discurso, gente ligada à estrutura religiosa evangélica, né, que é muito popular, que tem uma penetração muito grande no Brasil. Todos esse conjunto, eles hoje estão fortalecidos num discurso e numa versão, né, que é isso que se trata, né, vence quem tem a versão vitoriosa sobre a realidade, eles constroem uma interpretação de que Bolsonaro age corretamente, que ele está trazendo melhorias para o Brasil, apesar dessa desgraça que a gente está vivendo aqui da pandemia, que mais de 500 mil mortos, todos diariamente a gente sabe de como foi a atuação para não proteger a população, questão das vacinas, questão da não testagem em massa na população, a destruição do sistema de saúde, mas pouco importa tudo isso. As versões que circulam nas redes sociais, na mídia, naqueles grupos que dominam e monopolizam as informações no Brasil e que veiculam isso junto à massa popular, são versões que protegem e defendem o Bolsonaro e que tratam qualquer ação contrária a ele
ações do legislativo e mesmo do judiciário, ou ações políticas contra o Bolsonaro, é tratada como inimigos, né? Você tem aí a formação que o pessoal chama de verdadeiras milícias digitais que vão se contrapor a qualquer um que conteste esse poder deles. Então, hoje o Brasil vive uma guerra híbrida, né? Uma guerra de dimensões mais complexas, de informações, de imagens que são passadas, a gente chama de operações psicológicas, né? Então, as ações do Bolsonaro são divulgadas como ações importantes que ajudam a população. Essa coisa da prevenção, do tratamento preventivo, cloroquina, ivermectina, os medicamentos que não têm comprovação nenhuma de efeitos sobre a doença, isso tudo é divulgado, é apoiado por setores populares. Eu conheço gente de igrejas muito simples que defendem, propagam isso a partir de informações de WhatsApp, de informações de pastores. Enfim, você tem hoje no Brasil um campo de disputa muito minúsculo, muito pequeno, uma microfísica do poder, numa linguagem do Michel Foucault, né? Foucaultiana. Essa microfísica ela está muito capilarizada em redes familiares, em igrejas, em associações de bairro, isso está em condomínios, isso está muito capilarizado, e isso hoje é que decide muitas vezes, essa dimensão micro, ela está muito hoje influenciando esse cenário nosso e faz com que ações que deveriam ser tomadas por parte do judiciário não ocorram. Isso cria um medidor de opiniões que faz com que esse projeto ele avance, ele continue. Eu não vejo ele como um projeto derrotado. Muitos avaliam que Bolsonaro está derrotado por Lula já em 2022. Eu não percebo isso, eu não comungo dessa percepção. A meu ver, o jogo está sendo feito e muito pesado, e eles têm força ainda, por mais que eles tenham perdido apoio, mas eles ainda têm um cenário, tanto da judiciocracia, como dos militares, como os grupos de extrema-direita, como dos políticos que veem em Bolsonaro uma possibilidade de terem mais votos aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, a chacina do Jacarezinho. Por que a Polícia Civil vai fazer 28 mortes numa única operação no Jacarezinho? O que explica isso? Não é meramente... Por um lado, primeiro é o confronto contra o STF, que vocês sabem, existe uma ADPF, uma restrição de preceito fundamental, que o STF fez, dizendo que não se pode ter operações nas comunidades, nas favelas, no período da pandemia. Isso tem que ser, primeiramente, consultado, uma justificativa para essas operações. Primeiro, eles fazem uma operação e se confronta com essa decisão do STF. Isso é uma leitura. Mas a outra grande leitura é o Jacarezinho hoje, na geopolítica miliciana do Rio de Janeiro, ele está isolado. Você tem 3 comunidades ao redor do Jacarezinho que estão sendo disputadas pela milícia contra o Comando Vermelho, que é o Bandeira 2, Mandela 2 e o Arará. Essas 3 favelas, elas hoje estão com disputas intensas entre milícia e Comando Vermelho. Ora, o Jacarezinho está ficando isolado é uma favela grande, e ele dá apoio para essas outras comunidades. Atacar o Jacarezinho e derrubar e matar, como foram mortas aquelas pessoas numa manifestação de poder muito grande, faz com que a milícia avance nessa área como um todo. Isso, para o governador do estado e para o prefeito, tanto para o Eduardo Paes como o Cláudio Castro, isso é muito importante. Mostra o vínculo deles com a lógica do extermínio, a lógica apoiada por Bolsonaro. Isso atrai para eles a votação dessa extrema-direita, e esse é o interesse fundamental deles nesse momento. Já é um cenário para as eleições de 2022. Então, a meu ver, todo esse jogo está rolando hoje em função dessa disputa que está se dando para 2022. Aqui no Jacarezinho, para mim, só é explicável, esse banho de sangue, algo inexplicável em termos do momento que nós estamos vivendo e daquilo que historicamente foi a atuação policial nessa área. 28 mortes é inexplicável, a não ser que você já tenha aí todo um projeto político sendo lançado e aqueles que estão se vinculando a esse projeto para se beneficiar politicamente em 2022. É assim que eu leio, né? Então, é preciso fazer essas leituras políticas, senão você não compreende o cenário que nós estamos vivendo e nem o peso que hoje a milícia ela representa. Ela é uma plataforma.
A milícia ganhou hoje uma dimensão de palanque político-eleitoral. Ou porque você tem vínculos com eles e ganha economicamente, ganha controle territorial, ou porque você discursivamente você apoia a prática deles, e aí você se vincula a esse projeto político bolsonarista, ou os dois, né? Você se vincula política, discursivamente, ideologicamente ao projeto de extrema-direita, e também você soma com os ganhos de controle territorial, controle econômico, controle político que a milícia representa. Então, você fecha uma estrutura totalitária. Nós não vivemos uma democracia, isso é uma balela. Isso é uma história que contam para a gente aqui no Brasil, né? Defende-se democracia. A democracia brasileira ela comporta uma dimensão totalitária. As pessoas que vivem sob esse jugo vivem numa dimensão totalitária. Se você discordar, como o Lorelai falou, se você discorda, se você é de um partido de oposição, se você debate publicamente outras propostas, você sofre ameaças reais nessas localidades e também fora, né? Então é isso. E nós estamos a aproximar-nos do fim do nosso tempo e eu gostaria de saber se há a possibilidade do Brasil sair dessa tragédia do domínio das milícias e dos políticos. Nós falamos no Jairinho, no Bolsonaro, no Jairinho e nessa gente toda. Agora, ainda recentemente, foi um miliciano, o Lázaro, foi assassinado, 30 e tal tiros. Há a possibilidade do Brasil sair disso? Então, eu vejo cada vez com mais dificuldade, né? Porque a atuação da esquerda, daqueles que poderiam construir uma proposta alternativa a isso, é uma atuação muito débil, muito frágil, não é uma atuação consistente. Muitas vezes nós vamos ver pessoas da esquerda transitando e se envolvendo com essas figuras ligadas à extrema-direita, por incrível que pareça. Então, você tem uma movimentação da esquerda, não no sentido de defender princípios e projetos que se contraponham e que tenham uma penetração popular, né? Que você possa defender isso junto ao povo, estabelecer interações com a população e colocar essa população no centro do debate, dar à população a capacidade de criar políticas reais que a protejam. Eu não vejo isso. Eu vejo muito mais acordos de cúpula da esquerda. Eu vou dar um exemplo para você. Recentemente, por exemplo, Marcelo Freixo fez parte do meu partido, que eu atuo hoje, o PSOL, durante muitos anos, se projetou politicamente, graças ao PSOL. Ele sai do PSOL e foi hoje para o PSB, para ser um candidato que possa fazer uma frente ampla aqui no Rio de Janeiro contra isso que ele chama da milícia ou dessa extrema-direita. Só que, ao fazer esse movimento, ele se alia a figuras que tiveram comprometimento com essa estrutura, infelizmente. E aí você acaba reduzindo a sua capacidade de manobra e de projeto, e se tornando mais acanhado, em busca de uma frente, em busca de ser palatável em termos eleitorais, de ter mais voto, você acaba incorporando pessoas vinculadas, muitas vezes, a esse projeto. Por exemplo, a pessoa que vai orientar a proposta, o projeto da área de segurança na campanha do Marcelo Freixo é o Raul Jungmann. Raul Jungmann, nada mais, nada menos, foi o ministro da Defesa na época do Michel Temer, quando houve a intervenção federal no Rio de Janeiro e quando ocorreu o assassinato da Marielle. Ele é essa figura. E ele agora vai ser alçado ao papel de organizador da política de segurança do Marcelo Freixo. Ora, quando eu ouço isso, eu vejo essa esquerda não tem noção do que ela está fazendo. Ela, em busca de votos, ela acaba se acanhando e perdendo o seu protagonismo. Então, eu acho que a nossa dificuldade maior hoje, Henrique, não é tanto o avanço da direita, que isso é muito, como eu estou falando, e da milícia, que isso é muito forte e expressivo, mas a incapacidade real dessa esquerda de fazer um debate popular das grandes questões nacionais, sem estar preso meramente ao voto, de ganhar voto para se eleger, porque hoje esse voto ele está sendo conduzido por um discurso de extrema-direita. Então, mesmo que a esquerda hoje perdesse eleitoralmente, mas ela tem que manter a sua capacidade de proposta e de princípios e de projetos, de valores que pudesse sustentar uma base que desse apoio a um novo projeto, e não você se acanhar, se reduzir
se amesquinhar para ir para um projeto subordinado a uma ideologia de extrema-direita só para ganhar voto para se eleger. E qual Eu acho que a poderá esquerda ser o está papel do Lula? perdida. Qual poderá ser o papel do Lula nesse projeto? Acha que ele terá um papel importante a desempenhar nesse projeto? Entende que ele terá força para combater todo esse projeto miliciano? Eu acho que o Lula, se ele quisesse, de fato, assumir um protagonismo real contra esse projeto, não só em termos do embate político-eleitoral de 2022, mas na construção de uma proposta política que avançasse dentro do Brasil, porque que adianta o Lula ganhar em 2022 e o Bolsonaro já está construindo isso. Se você olhar direitinho as ações bolsonaristas, do grupo todo que o apoia, dele mesmo, ele já está caminhando numa outra direção. Ele já caminha para um cenário que ele, perdendo em 2022 por Lula, ele já se projeta para 2026, porque o Lula vai assumir um país todo destruído, com várias contradições, com várias impossibilidades. É um outro momento conjuntural, uma outra economia internacional. O Lula não teria forças suficientes e vai estar tão comprometido já com essa estrutura anterior que ele não será capaz de mudar muita coisa. E aí ele vai definhar, ele vai desidratar, ele vai perder a sua capacidade. Então, a direita retoma, depois de 4 anos, o projeto, com o próprio Bolsonaro na frente. Eu já percebo esse cenário. Então, para o Lula evitar essa retomada mais adiante de um projeto de extrema-direita, dada a incapacidade dele próprio, do Lula, e das forças que ele vai estar liderando, de alterarem essa realidade econômica, política, de segurança pública, ele teria que, nesse momento, fazer autocrítica, primeiro, que ele não faz, não vejo nenhum momento ele fazer. Ele teria que saber controlar o processo de formação de uma frente para não projetar indivíduos comprometidos com esse projeto da extrema-direita hoje. Então, tem vários nomes que circulam nesse cenário, de partidos de centro, partidos que se dizem até socialistas, né? Mas que, na verdade, eles comungam e convivem com figuras que vêm historicamente envolvidas com essas trajetórias de grupo de extermínio, de milícia, de matadores ou de políticos da extrema-direita. Você teria que controlar muito bem isso para não se ver mais adiante comprometido em negociações, comprometido em cargos, comprometido em projetos desses grupos, e aí simplesmente não ser capaz de fazer a diferença e sucumbir, depois da vitória de 2022, a um projeto falido, né? Então, eles efetivamente, eu acho que o Lula vive hoje um risco muito grande. Eu não vejo ele fazer um movimento de autocrítica e nem de controle muito preciso dessa frente que ele está criando. Eu acho que eles estão ampliando de uma forma muito incontrolada isso. Eu vejo isso não com muito bons olhos, eu vejo como um grande risco. O assunto é realmente empolgante, a gente fica louco para continuar, mas o tempo está realmente no final. Eu convidaria o senhor para uma próxima rodada de perguntas e assim tão espinhosas quanto... Eu me coloco à disposição, eu agradeço. Que maravilha! Para nós é fantástico, porque tenho certeza que o nosso público, o público português, está cada vez mais ansioso por essas respostas, porque o senhor realmente elucidou muitas coisas que para nós aqui não chegam, não é? Sim, eu tenho uma visão muito peculiar, é pouco comum, e o local onde eu estou no Brasil, minha posição como pesquisador, me projetou nisso, né? Como eu pesquiso quase 30 anos milícias, quase ninguém tem esse acúmulo, né? Então, isso acabou me projetando. Isso me deu condições de fazer leituras que pouca gente tem aqui no Brasil. E o parabenizo por isso, porque, sobretudo, uma pessoa que vai botar a mão no vespeiro, não é? É um risco para mim. Eu moro, os milicianos sabem onde eu moro. Os milicianos sabem onde eu moro. Admirar a sua coragem, não deixe de admirar a sua enorme coragem ao falar com a frontalidade e com a verdade com que está a falar. E aquilo que diz é muito importante para os portugueses, para os europeus, de modo geral, conhecerem a realidade brasileira e penso para os próprios brasileiros conhecerem a sua realidade, que muitas vezes desconhecem e são enganados acerca da sua realidade. Sim, também concordo. Obrigado, Henrique. Obrigado, Laranha. Que precisar de mim, contem comigo. A Rádio Transforma e a Revista em Comunidade é que agradecem muito esta sua colaboração para esclarecimento
dos portugueses e dos brasileiros que bem precisam de vozes lúcidas e corajosas como a sua. E com essas palavras, eu também me despeço, agradeço imensamente a sua disponibilidade, já o convido para a próxima vez. E ainda agradeço especialmente a você que nos seguiu, que assistiu esse vídeo até aqui, pedindo mais uma vez que compartilhe, que coloque gosto, que coloque like para o Brasil, que se inscreva no nosso canal e que ajude a gente a divulgar esse importante conteúdo. Até o próximo programa em Foque pela Rádio Transforme e pela Revista Em Comunidade. Em Foque. A lusofonia em foco.